A história do endemoniado de Gadareno revela por trás deste mundo visível, físico e palpável, que há uma outra realidade espiritual, onde ocorre uma verdadeira batalha cósmica, uma luta transcendental. Ainda que não consigamos vê-la com nossos olhos materiais, Jesus traz à luz da revelação que existe um sistema de forças invisíveis e organizadas, cuja intenção é totalmente maléfica. Estes agentes do mal, que um dia foram expulsos das habitações celestiais, sabem da tamanha importância que o homem possui para Deus. Eles conhecem o quanto Deus ama a humanidade. E como não podia atingir a Deus diretamente, tentam atingir os seus filhos, trabalhando incansavelmente para trazer conflitos, guerras, fomes e todos os tipos de desgraças aos seres humanos, a quem o Pai o ama e quem vai salvá-los. Para entendermos melhor essa batalha espiritual na vida do Gadareno, vamos ver um pouquinho sobre a sua vida, como era a cidade e onde morava, o que poderia ter ocorrido ali para que ele ficasse tão miseravelmente oprimido pelas legiões do mal. Vem comigo nessa história. A cidade de Gadara está localizada hoje, o que chamamos de Transjordânia. Era uma região montanhosa, com muitos bosques, e ficavam ao leste do Rio Jordão. Originalmente era habitada por povos de origem aramaica, mas foi logo colonizada pelo elemento grego, instalando-se fortemente o helenismo na região. Na época de Jesus, Gadara fazia parte de uma confederação de 10 cidades: Damasco, Filadélfia, Rafana, Citópolis, Gadara, Ipsos, Dion, Pela, Galásia e Canata, chamada hoje de Decápolis, que eram certa cultura helênica, povoado por elementos de língua e cultura grega, em meio a uma região de povos semitas, os judeus nebateus e os sírios. Os gadarenos são um remanescente dos antigos Girgazeus, uma cidade dos gigantes, os anaquins e refaíns. Por isso, em alguns manuscritos do Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, encontramos o termos Gergesenos ou Gerazenos. As cidades helênicas passaram a se unir em torno de uma liga, chamada nos tempos de Jesus de Decápolis, que constituía uma espécie de confederação de 10 cidades, com uma certa autonomia em volta de seu território. As mais célebres desta cidade eram Damasco, Ips, Tiberíades, Gadara, Gerasa, Pela e Filadélfia. A Transjordânia e a Decápolis ficavam no meio do caminho em que levava o Egito à Síria, 2 grandes reinos da sua época. Dessa forma, que quando os domínios estavam nas mãos dos governos opostos, tendiam à guerra e as cidades que estavam entre eles, e eram longo as primeiras a sofrer com as misérias e as opressões das terríveis guerras. Gadara ficava em uma posição estratégica, sobre um monte, da região montanhosa que ficava próximo do mar de Quinerete, aonde Jesus acalmou a tempestade. De lá, pode-se também descer facilmente para a região do Vale do Rio Jordão, controlada por 2 rotas comerciais. Foi por isso que os gregos Ptolomeu da dinastia de um dos generais de Alexandre o Grande se estabeleceram ali, capturando a cidade durante o tempo em que dominaram a Palestina, misturando-se com o povo daquelas terras, por volta do ano 200 a.C. O manuscrito de Mateus usa o mesmo nome de Deuteronômio 7, no plural Girgazeus, para descrever quem eram os Gardarenos, ou Gadarenos. Os Gadarenos são descendentes de Cão, filho de Noé, da parte do seu neto Canaã, conforme lemos em Gênesis 10. E Canaã gerou a Sidom, seu primo, e a Et, e ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Girgazeu. Quando olhamos para a história de Gadara, vemos que muitas vezes essa cidade foi invadida, capturada e conquistada, e as mazelas da guerra trouxe consequências psicológicas e terríveis consequências espirituais também, para aquela população dos locais aonde aconteceram as batalhas. Não havia direitos humanos naquela época, e os homens praticavam muitas maldades e crueldades, que hoje seriam classificadas como crime de guerra. A cidade de Gadara era cultuada por várias religiões pagãs.
O endemoniado de Gadareno tinha sido capturado pelos espíritos imundos, e ele se tornou alegoria dos próprios habitantes da cidade, que também estavam espiritualmente tomados por aquela influência maligna pagã, que veio da religião greco-romana. Logo que o Gadareno se aproxima de Jesus, a batalha espiritual se inicia, mas ele não pôde resistir ao poder do Mestre, e cai de joelhos diante dele. E quando ele viu a Jesus, prostou-se ali diante, exclamando e dizendo, com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Ao que parece, esses espíritos do mal não entendiam o motivo de Jesus ter ido a Gadara, um local esquecido, que ninguém nunca se importou, que estava tanto tempo debaixo de autoridade deles, e que mantinha um controle total e fazia o mal com quem quisesse, naquelas terras tantas vezes destruídas. Por isso, achavam que Jesus vinham para julgá-lo antes do tempo, previamente estabelecido. Esses espíritos do mal sabiam que estava reservado para eles no dia do juízo. Gadara era uma cidade que adotou a religião greco-romana, e havia um templo dedicado ao deus Zeus na cidade. Na religião romana, o animal sagrado era o porco, que após morto e oferecido, tinha sua carne vendida nos mercados. Os demônios rogavam-lhe Jesus, se nos expulsar, envia-nos para a manada de porcos. Aqueles porcos seriam oferecidos no templo pagão que existia naquela cidade. O povo sacrificava ao deus Dionísio, o deus do vinho e da impureza sexual. Nesse culto, os habitantes de Gadara se embriagavam e tinham relações sexuais imorais, aonde os espíritos impuros teriam nova oportunidade de capturar mais vidas. Jesus expulsa os demônios justamente com os animais, usados como ofertas, a esses mesmos espíritos imundos. Disse-lhes Jesus: Ide. Tendo eles saído, passaram para os porcos, tendo toda a manada se precipitado ao mar, e ali se afogaram. E o povo foi ter com Jesus, e viram o endemoniado, que tivera uma legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e todos temeram a Cristo. Os habitantes de Gadara se importaram mais em manter seu estilo de vida pecaminoso, do que se alegrar com a libertação do Gadareno. Jesus mesmo não pôde permanecer em Gadara, por isso deixou um representante que daria seu testemunho próprio, o primeiro missionário aos gentios, constituído pelo próprio Senhor. Esta foi a história do endemoniado de Gadareno.